Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos terminando o nosso curso, né? A gente tem só mais 2 aulas antes da terceira VA. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a tecnologia de purificação de ar. Então, para quem trabalha na indústria farmacêutica, em várias áreas, né? Em toda a área industrial, principalmente na produção, principalmente na validação, na garantia de qualidade, quem estiver trabalhando em desenvolvimento farmacotécnico também tem que conhecer quem for responsável técnico, né, tem que conhecer sobre os sistemas de purificação de ar farmacêutico. Né? A gente tem uma norma super rigorosa que está até em revisão sobre esse tema, e as empresas e a Anvisa, os fiscais, cobram muito esse assunto, ok? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Os objetivos da aula são apresentar a tecnologia de áreas limpas na preparação de medicamentos, mostrar os equipamentos utilizados na indústria farmacêutica para esses fins e mostrar as qualificações e validações requeridas. Um pouco do material eu peguei no livro Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármacos, na RDC 301 de 2019, mas são várias normas internacionais, normas da ABNT, que eu vou falando durante a aula, ok? Antes de começar, queria falar também que quem for trabalhar em farmácia magistral, quem for montar uma farmácia de manipulação, precisa saber também, porque também são cobradas esses sistemas de purificação de ar em farmácias, né? E estão cada vez mais sendo cobrados. Quando sair uma nova legislação, com certeza isso vai ficar mais explícito ainda. Ok, gente? Então, esse mês mesmo me procurou um ex-aluno que está querendo montar uma farmácia magistral lá em Pirinópolis, né? E é bem importante a gente saber essas coisas. É uma matéria que vocês vão usar muito se forem trabalhar nessas áreas de farmácia, indústria, farmácia magistral, qualquer tipo de indústria. Eu precisei, né, para montar a indústria, saber muitos conhecimentos que vieram também da indústria farmacêutica. Então, cada vez mais que eu trabalho, o que eu percebo, esse conhecimento nunca é desperdiçado, gente. Uma hora lá na frente vocês vão precisar dele. Esse assunto aqui parece bem, a princípio, vocês vão achar bem estranho, a gente vai falar muito de engenharia, mas esse conhecimento para o farmacêutico, se você for fazer um concurso para a Anvisa, vai cair esse material, né? Se você for fazer um concurso para fiscal, vai cair esse material, porque são assuntos muito importantes e muito cobrados em fiscalizações, ok? Então, vamos lá. O que é essa tal de sala limpa? Sala limpa, sala não é a casa da gente, e limpa não significa ter passado um pano, né, com sabão, com detergente, depois um pano com água. Não é nada disso. Sala limpa é um termo, né, que denomina uma área de uma empresa, de uma indústria de produção, de fabricação de medicamentos, que o ar, que todos os materiais de construção, tudo foi controlado para que eu garantisse um certo nível de limpeza. Então, vamos dar a definição aqui da ISO NBR 14644.3, que é uma norma em vigor, mas que está sendo revisada, né? Ela vai ser modificada, mas esse conceito ele não vai ser modificado, porque ele existe já há décadas. Então, é a sala na qual a concentração de partículas em suspensão no ar é controlada. Ela é construída e utilizada de maneira a diminuir, minimizar a introdução, a geração e retenção de partículas dentro da sala, na qual outros parâmetros relevantes, como por exemplo a temperatura, a umidade e a pressão, são controlados conforme necessário. Né, gente? Então, eu não sei se todo mundo aqui tem essa percepção de que trabalhar na indústria farmacêutica é
controlar todos os parâmetros e controlar como que está a purificação do seu ar é muito importante, ok? Então, a gente vai continuar falando sobre isso, né? Se ainda tem alguma dúvida de se o farmacêutico precisa ou se isso é importante para o farmacêutico, né? Tem áreas que cuidam disso dentro das empresas, né? Eu mesmo tive uma empresa que trabalhava fazendo qualificação de ar em indústrias durante 12 anos, né? Eu trabalhei diretamente nessa empresa, contratei ex-aluno aqui da Unievangélica, né? Que está até hoje, essa empresa foi vendida, mas tem a Débora da segunda turma de farmácia aqui, que ela está até hoje nessa empresa, né, há muitos anos, trabalhando com isso diretamente com as indústrias farmacêuticas, tá? Assim como vários farmacêuticos. Então, é um assunto bem importante. Vamos lá, Mouse, me ajuda aqui. Aí. O que é que engloba, então, uma sala limpa, né? Tem um monte, não é só o sistema de filtração de ar em si, pessoal. Todo o conjunto arquitetônico. Então, se vocês forem olhar nas boas práticas de fabricação de medicamentos, ele vai falar o tipo de piso que tem que ter, né? Aqui dá para ver bem pouquinho, mas vocês estão vendo que esse piso não tem emendas, é um piso monolítico que a gente chama. Esse piso monolítico, ele fica bem mais fácil de ser limpo, né? Olha só, as luminárias aqui no teto são todas embutidas, né? Elas são revestidas, então mais fácil de limpar também, o teto bem liso, né? As divisórias aqui de vidro, quando não são de alvenaria. E aí tem o próprio sistema de tratamento em si, né, que fica nas casas de máquinas ou na parte técnica da empresa, que são os fan coils ou HVAC, né, são nomes em inglês que depois a gente vai explicar um pouco mais detalhadamente. E lá dentro do ambiente de produção de uma indústria farmacêutica, não adianta nada eu ter um conjunto arquitetônico correto, um sistema de tratamento de ar eficiente, se o manipulador, a pessoa que for trabalhar aqui dentro, não fizer adequadamente os procedimentos operacionais. Então, sala limpa é todo esse conjunto aqui, ok? Epa! Sala limpa corresponde à sala classificada, e as normas têm várias classificações que a gente vai estudar de ar, né? Então, tem desde uma classificação antiga até a classificação mais nova, elas foram mudando de nome, mas têm significados bem semelhantes. Classificação em relação à limpeza do ar, ou seja, principalmente a concentração de partículas em suspensão no ar, partículas viáveis e partículas não viáveis, tá? Então, atualmente, a norma aplicável ainda é a 14644, parte 1, 2, 3 e 4 também. Vamos dar um panorama aqui do que essa norma fala, né? Rapidamente. Então, eu tenho aqui as classificações de acordo com a ISO, eu tenho desde a classe 1 até a classe 9. Quais são as mais usadas na indústria farmacêutica? A gente vai usar principalmente a 4,8, né? Porque a ISO não é tão exata assim com a BNT. 4,8, que está aqui, ó, mais próxima da 5 do que da 4. A gente vai usar isso para produção de injetáveis. O que significa essa classe? Olha só, eu tenho aqui diâmetros de partículas, e aí eu tenho a quantidade máxima que eu posso ter de partículas por pé cúbico de ar. Então, a ISO é complicada porque ela usa as unidades um pouco diferentes das unidades do padrão internacional, né? Então, ela usa pé. Isso complica um pouco as coisas, mas depois a gente vai falar da tradução para a BNT. Então, esse ambiente aqui de produção de injetáveis, a gente não pode ter mais do que 100 mil partículas de 0,1 micrômetros de diâmetro por pé cúbico de ar, né? E assim para os outros tamanhos de partícula.
tá? Isso é medido, isso tem equipamentos que medem. A gente vai usar muito também a classe 7 e a classe 8, mas depois a gente vai falar sobre isso, tá? Para outros tipos de produção. Ai, meu Deus, tá me mordendo aqui. Fica aqui, gatinho. Não me morda. Bom, vamos falar assim dos assuntos dessas normas, né, ISO e ABNT, porque o que acontece? Essas normas, inicialmente, elas saem na ISO, que é a International Standardization Organization, né, uma organização internacional de padrões. E aí a ABNT pega essas normas que estão em inglês, que estão adaptadas, por exemplo, um padrão internacional e cria a norma brasileira, né? Então, hoje, a gente tem todas essas normas já classificadas para a BNT. Desculpa, gente. Meu assistente aqui está me dando trabalho. Então, normas de classificação, como classificar essas áreas, como monitorar, como testar, como fazer um projeto de uma área para a indústria farmacêutica, como conduzir as operações, as terminologias utilizadas, né, os dispositivos de separação, de contaminação e de superfícies limpas. Tudo isso está proposto em normas, ok? E de onde vem toda essa contaminação? Gente, a gente está falando muito de contaminação agora com o coronavírus, né, com a quarentena. De onde vem essa contaminação? Por que é importante, né, usar máscara? Por que dentro de uma área limpa de indústria farmacêutica é importante os operadores estarem totalmente cobertos aqui, ó, mão, braço, pé, cabeça, não com touca, mas com um capuz mesmo, né, óculos de proteção. A principal fonte de contaminação dentro de uma indústria farmacêutica são as pessoas, tá? A gente emite partículas o tempo inteiro aqui, a gente está emitindo partículas, a gente tem uma nuvem de partículas aqui em volta da gente, né? Então, a gente realmente é uma fonte muito importante de contaminação. Essa contaminação pode vir de embalagens também, papéis, né? Geram muita contaminação no ar. Eu preciso ter muito cuidado no tratamento de água para não ter contaminação, né? Os equipamentos trabalhando, o motor girando, né? Peças abrindo, fechando, levantando, abaixando-se, geram muita contaminação, geram partículas no ar, né? E então a gente precisa de um tratamento de ar eficiente. Essa última figura aqui está mostrando até numa farmácia magistral, né, aquele sistema de exaustão de pós, que durante o processo de encapsulamento eu vou gerar ali partículas, eu vou levantar partículas do produto, do princípio ativo no ar. E a indústria farmacêutica, a farmácia magistral, vão cuidar muito bem para isso ser reduzido, essas partículas, ok? A gente vai ter que olhar as partículas viáveis, né, que são os contaminantes microbiológicos, tem uma classificação para essas partículas, e as não viáveis, que são partículas infinitas aí de tudo quanto é coisa, né, de fibras, de poeira, de restos de pele humana, né? Então, a gente vai ter um monte de coisa aí com partículas não viáveis. E elas vêm tanto do ambiente externo, quanto do ambiente interno da indústria, e pode acontecer também de contaminação cruzada. O que significa isso? Restos de um produto contaminando um outro produto, que é o mais crítico, e que essa nova legislação que veio agora, a RDC 301 de 2019, vai falar muito sobre isso. Então, olha só, isso aqui, gente, foi um estudo feito pela Mitsubishi. Eu não sei se vocês sabem, mas a indústria de componentes eletrônicos, componentes de computador, ela é muito mais rigorosa ainda do que a indústria farmacêutica, porque ela trabalha com peças muito pequenas, não pode ter nenhum tipo de partícula dentro dessas áreas, né, que vai estragar aqueles circuitos. E ela fez esse estudo mostrando que, olha só,
os contaminantes que estavam sob uma memória de 16K. Resíduos de pele, poeira e secreções humanas era metade praticamente dos resíduos encontrados ali, né? Partículas de silicone e quartzo eram 22%, resinas 12%, fibra de roupa, que querendo ou não faz parte aqui dos humanos, vai dar 50%, era fibra de roupa 8%, poeira de polimento 4% e outras fontes 8%. Então, sem dúvida, nós somos a maior fonte de contaminação mesmo, né, dentro de uma indústria. E é por isso, gente, que a gente tem que ter um procedimento, um treinamento muito rigoroso com esse pessoal. Olha só, a gente está emitindo sem parar um monte, né, de partículas, como eu disse. Mas se a gente for usar maquiagem, aí a gente vai emitir muito mais partículas. Se a gente estiver cheio de colar, pulseira, brinco, vamos piorar esse número, né? Então, essas emissões vêm de descamação natural da nossa pele. Respiração, a gente está emitindo o tempo inteiro. Tem um mosquito aqui me incomodando. Alimentação, né? Depois que a gente come, a gente fica emitindo partículas pela nossa boca, pela nossa respiração. O fumo multiplica muito essa quantidade de partículas. Joias, roupas e o tipo de movimento que a gente faz, né? E a ilha de calor que se forma em volta da gente. Então, tudo isso emite partículas no ambiente. Olha só, isso aqui foi um estudo da NASA e é muito interessante. Uma pessoa parada, imóvel, ela está emitindo ali, desculpa, eu não coloquei aqui a unidade, né? Mas por minuto, 100 mil partículas. Se ela está andando, já passa para 5 milhões de partículas por minuto. E se ela está fazendo exercícios, 15 milhões de partículas por minuto. Então, né, a NASA também estuda isso para ter um ambiente adequado de filtração para os astronautas que ficam naquele ambiente fechado durante meses, muitas vezes. Bom, isso aqui é assustador e tem a ver com a aplicação de maquiagem, né? É um estudo de uma revista alemã, tá? Cosmetics in the Clean Room, né? Por que realmente não pode ter cosméticos nas salas limpas? Bom, a aplicação de um batom vai gerar 1,1 bilhão de partículas. O ato de eu aplicar o batom, né? Partículas acima de 0,5 micrômetros, tá? Passar um blush, 600 milhões de partículas. Passar um pó de arroz, 270 milhões de partículas, né? Uma máscara de cílios, 3 bilhões. Então, uma maquiagem aí deu mais de 8 bilhões de partículas liberadas aí no ar. Gente, não é bem interessante isso? E, por isso, as regras são mesmo rigorosas das boas práticas de fabricação. Eu brinco que quando a gente vai trabalhar na indústria, eu trabalhei durante muitos anos, e hoje, de novo, na minha indústria de bebidas, eu pratico, né, essas boas práticas de fabricação, é uma transformação, aqueles programas de TV que fazem essa transformação nas mulheres. A gente tem que fazer uma transformação ao contrário, que é tira todas as joias, todas as bijuterias, tira a maquiagem, né, prende o cabelo. Então, uma transformação ao contrário, mas ela é necessária. E agora vocês têm a sinfonia de uns periquitos irritantes aqui no meu jardim, né, gente? O que é essa ilha de calor? Uma circulação ascendente de calor em volta do corpo humano. Então, a gente emite calor aqui no ar, né? E esse calor gera turbulência no ar. E essa turbulência gera movimentação das partículas que estão aqui. Então, a causa dessas ilhas de calor são a diferença entre a nossa temperatura, a temperatura do corpo humano, e a temperatura do ambiente, que pode estar aí
por volta de uns 10 graus de diferença. Por exemplo, eu estou minha temperatura normal 36 graus, hoje aqui no ambiente deve estar uns 23 graus, né? Então eu tenho aí 13 graus de diferença. E quais são os efeitos dessa ilha de calor? Tem uma velocidade ascendente de até 40 centímetros por segundo na altura da cabeça, né? Eu tenho uma velocidade aqui de propulsão dessas partículas e a formação dessas turbulências. Aqui tem uma foto linda, né, de um cara espirrando, para vocês verem, bom, o tanto de partículas que são emitidas durante o espirro e os valores médios da microbiota no homem, né? Isso aqui também é uma revista alemã. Na pele da cabeça, 15 mil UFCs por centímetro quadrado, né? Uma secreção de nariz, 1 a 10 milhões de UFC por grama, espirrando até 1 milhão de unidades formadoras de colônia por espirro, e na saliva até 1 milhão de unidades formadoras de colônias por ml. Então, como eu já brinco, já falo nas palestras que eu dou sobre probióticos, pré-bióticos, a gente, na verdade, é uma grande colônia, né? Nós somos, na verdade, mais ou menos 40% humanos só. A gente tem quase 60% em número de células, né, de outras células que não são humanas, são de micro-organismos que estão aqui com a gente, né, gente? Então, é uma suruba mesmo aqui, ó, de micro-organismos. Bom, e qual é esse comportamento que vocês, farmacêuticos, inclusive, têm que treinar os seus funcionários na indústria de alimentos, na indústria de medicamentos, na farmácia magistral? Como que vocês têm que treinar os seus funcionários? Como que vocês têm que treinar, inclusive, hoje em dia, na drogaria, para evitar essas contaminações, né, que são áreas de risco? Utilizar o uniforme especificado pela empresa. Vestir-se corretamente, então, na indústria farmacêutica, principalmente nas áreas limpas de produção de injetáveis e produtos estéreis, a gente tem que ter um procedimento de entrar com o macacão, de segurar corretamente esse macacão, né, para ele não ser contaminado, ele vem estéreo, a gente tem que abrir o pacote e pegar ele nas partes corretas, e colocar uma luva, vestir, depois colocar outra luva por cima. Então, é super detalhado isso. Não comer, fumar ou mascar, obviamente. Por isso que às vezes eu brigo muito com vocês nas aulas práticas de estágio de manipulação, ou, né, em qualquer aula prática, dentro do laboratório, a gente não é para mascar chiclete, dentro do laboratório não é para comer, né, e a gente continua vendo isso, às vezes, entre os alunos, e isso é um padrão que a gente repete futuramente. Então, a gente precisa treinar isso desde a faculdade, ok? Não é brincadeira, é sério, né? Não utilizar cosméticos, relógios, joias, declarar qualquer doença de nível respiratório, estomacal ou dermatológico para o chefe. Movimentar-se lentamente. Então, vocês viram que quanto mais rápidos os movimentos, mais eu estou liberando partículas e eu estou criando um movimento de partículas na sala. Então, dentro de uma sala limpa, eu tenho que me movimentar bem devagar. Falar o estritamente necessário, né? Então, é um probleminha sério aí. Quem trabalha nessas áreas tem realmente que ganhar um salário melhor um pouco. E para quem está na indústria, a gente qualificar, treinar esse pessoal é essencial, e principalmente para evitar contaminações nos produtos, né? Existem uma série de normas para salas limpas, existe um cuidado no funcionamento do sistema de ar, fontes de contaminação, os funcionários têm que saber quais são essas fontes, têm que saber sobre higiene pessoal, né, sobre como fazer a troca da vestimenta, como fazer limpeza e manutenção da área,
como fazer os testes de monitoramento do ar, então vocês vão ver isso bastante no controle de qualidade microbiológico, e procedimentos de emergência. Então, são vários detalhes, vários procedimentos. E quem tem que ser treinado, né? Os operadores, os manipuladores, a chefia, pessoal de limpeza, pessoal que faz a limpeza das áreas, pessoal que vai fazer manutenção das máquinas, que entra também nessas salas limpas, o pessoal que vai fazer testes, ensaios, por exemplo, quem vai fazer monitoramento do ambiente, e visitantes que, às vezes, têm que entrar nessas áreas. Vamos ver aqui um estudo que foi feito medindo a eficiência dos treinamentos nas áreas limpas. Olha só, no ar, isso aqui unidades formadoras de colônia para cada 10 pés cúbicos de ar do ambiente, né? Antes do treinamento, tinha aqui 12, quase 13 unidades formadoras de colônia a cada 10 pés cúbicos. Depois do treinamento, olha só, isso caiu quase pela metade, uma redução de 42%. Nas mãos dos operadores, antes do treinamento, estava dando 7 UFCs e depois 3,2, então uma redução de 55%. Só isso aqui, gente, só para vocês verem o tanto que treinar esses funcionários é muito importante, né? Então, aqui tem uma foto de um uniforme para a área limpa, de classes 4 a 7, olha só. Eu tenho um gorro, né? Não é nem capuz, é um gorro, máscara, óculos, um macacão bem fechado, luvas, uma bota, né? Que também é estéril, que vai até o joelho. Então, realmente, para barrar essa questão de nossa contaminação, que é muito alta. E esses uniformes, gente, eles podem ser de qualquer tecido? Não, tá? Inclusive, na minha empresa de alimentos que eu recebi, nem a Anvisa, mas o Ministério da Agricultura, né, para a gente fazer a primeira fermentação da bebida, a gente precisa ter tanques abertos, cobertos com tecido. E o MAPA também, quando ele foi nos visitar, né, tinha alguns de algodão lá e ele falou assim, olha, não pode ser esse tecido nessas áreas. A mesma coisa na indústria farmacêutica, a gente tem que ter tecidos específicos, depois aqui na frente vai ter um slide sobre isso, mas geralmente se usa o poliéster, né, que é um tecido sintético que ele solta menos fibra, tá? O algodão solta muita fibra no ambiente e esse é o problema, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um capuz de poliéster, né? Ele é obrigatório em algumas áreas, né? Por exemplo, em áreas menores ou iguais à classificação 7 da BNT, ou desculpa, da ISO, tá? E maior ou igual a 8, eu não preciso ter, né? Mas eu vou ter aqui obrigatoriedade de capuz, de máscara facial, macacão de poliéster, botas de poliéster, luvas isentas de partícula, né, nas classes menores ou iguais a 7 da ISO. E qual a característica desses uniformes? Eles têm que ser não emissores de partícula, então não podem ser de algodão, não retentores de partículas. Eles têm que ter permeabilidade ao ar, lógico, né? Porque senão a pessoa vai começar a suar ali dentro e não vai ter evaporação. E eles têm que ter propriedades eletrostáticas. O que é isso, né? Eles não podem ser aqueles uniformes que atraem partículas, né, que tem uma eletricidade estática positiva. Tem que ser resistentes a uso e lavagens. Então, existem até testes que são feitos em uniformes depois de certas lavagens para ver se eles deterioraram, se eles estão emitindo partículas, né, e dentro das indústrias tem empresas que fornecem esses uniformes e que lavam esses uniformes. Esses tecidos, olha só, existem alguns tipos diferentes de poliéster, tem o poliéster
normal, né, que tem poros de 40 a 80 micrômetros, tá? Ele garante até 150 lavagens, né? Pode ser esterilizado por todos os métodos. Tem outros tipos de poliéster ou Tyvek, né, que é a poliolefina. No caso do Tyvek, ela é descartável. No caso do poliéster antiestático, aguenta 50 lavagens só e só pode ser esterilizados por raios gama, né, radiação. Então, tem diferentes tipos de uniformes, mas o tecido é o poliéster. Qual que é a eficiência da vestimenta? Olha só, esse quadro também é bem interessante. Eu vou pegar uma roupa social, numa atividade máxima, né? Eu vou emitir até 1 milhão de partículas, tá? Por segundo. Olha que loucura. E se eu pegar um uniforme de sala limpa com movimentos moderados, olha que diferença. Eu emito 5.000 partículas menores ou iguais a 0,12 micrômetros por segundo, né? Então, isso aqui foi uma empresa que fez esse teste também. Deixa eu ver aqui há quanto tempo eu já estou falando com vocês. Oh, meu Deus. Acho que já passou de 20 minutos. Eu vou dar uma paradinha aqui, então, nesse vídeo, senão ele fica muito pesado e a gente continua essa aula daqui a pouco, tá bom?